No Fora de Curva de hoje, os consumidores brasileiros estão mais confiantes, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Mas será que confiança se reflete verdadeiramente em melhoria do consumo? Vamos dar uma olhada nisso. Hoje é segunda-feira, então teremos também o quadro que vem por aí. Muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E vamos já para o trabalho. Como eu falei na introdução, hoje a Fundação Getúlio Vargas publicou uma pesquisa que eles fazem mensalmente a respeito da confiança do consumidor. O que significa isso? Simplesmente se esses consumidores pretendem consumir mais, menos ou a mesma coisa nos próximos meses ou semanas. E nesse indicador, se está acima de 100 é uma expectativa positiva, se está abaixo de 100, portanto, é negativa. E qual foi o resultado para março? 87 pontos. Então, em princípio, falta 13 pontos para uma situação neutra, ainda nós temos uma expectativa negativa. Só tem o seguinte, essa negatividade diminuiu e diminuiu muito em relação a fevereiro. Em fevereiro nós tínhamos 84,5 pontos e vou repetir. Agora em março, segundo essa pesquisa da FGV, o patamar chegou a 87 pontos, uma alta de quase 3%. E aí, o que será que está acontecendo? Por que a negatividade dos consumidores caiu, ou seja, está mais perto de uma situação positiva entre fevereiro e março? Vamos refletir uma coisa, pessoal. Pesquisas de expectativas não são sinônimo de realidade. É o que as pessoas nessas consultas mostram que pensam. Pensam que vai melhorar a sua situação no futuro ou vai piorar menos, como esse é o caso, e aí dá reflexos positivos ou negativos conforme for a pesquisa. Efetivamente, os resultados não têm muita, como falariam os economistas e estatísticos, correlação com os dados mais objetivos de produção e consumo do Brasil. E nesse ponto, deixa eu ressaltar uma coisa que eu já enfatizei no Fora de Curva de sexta passada, que é uma pena que o IBGE vai atrasar a divulgação dos dados de janeiro, ou seja, primeiro mês do ano, por conta de uma mudança de metodologia. Isso aí está botando todas as informações mais efetivas, mais consistentes de produção e consumo do Brasil em pandarecos. Concluindo, uma expectativa melhor ou menos ruim não significa que ela efetivamente se materialize. Como nós falamos, temos indicadores bastante sólidos, pelo menos do início do ano, no que diz respeito à empregabilidade e crédito das empresas, que mostram com um pouco mais de consistência uma consolidação de uma perspectiva não tão positiva assim, ou mais negativa do que imaginado por essa pesquisa. Aí nós temos que analisar qual é a amostra da Fundação Getúlio Vargas, a quem foi dedicada essa pesquisa e várias minúcias que eu não tenho acesso aqui. Mas, a meu ver, tomara mesmo que a expectativa de consumo do brasileiro esteja menos pior e se torne logo positiva, mas eu, pessoalmente, dentro do contexto econômico atual, que eu não vejo muita reação na empregabilidade, ou melhor, eu vejo uma reação muito menor do que esperada para fevereiro e março. Eu acredito então que essa projeção da Fundação Getúlio Vargas de redução do pessimismo ao consumidor não tem como se consolidar. Afinal de contas, a Selic, a taxa básica de juros aqui do Brasil, continua elevadíssima a 13,75%. Nesse momento, justificadamente, mas continua muito elevada, e isso é o maior inimigo das aquisições de produtos de alto valor agregado. E na questão do curto prazo, ou seja, bens de consumo não duráveis, nós temos, como eu falei antes, um processo mais lento de recuperação dos empregos perdidos entre dezembro e janeiro. Então vamos aguardar, espero que os dados da FGV realmente estejam precisos, mas sou forçado a confessar que não acredito muito não. E agora, iniciando o quadro que vem por aí, vamos continuar tratando de confiança do consumidor, mas não aqui do Brasil, lá dos Estados Unidos, e o efeito é exatamente contrário. Lá esses dados, segundo o Conference Board, estão gradativamente caindo, ou seja, ainda estão positivos, mas cada vez menos positivos. Em janeiro, por exemplo, foi 107,1, então o indicador positivo está acima de 100. Fevereiro caiu para 102,9 e em março a projeção dos analistas deles é de 101.
ou seja, uma desaceleração do otimismo do consumo. O problema é o seguinte, gente, enquanto as expectativas lá estão cada vez menos otimistas, os dados efetivos de consumo, especialmente no setor de serviços, continuam progressivamente crescendo, se acelerando. Então isso é mais uma prova que a intenção das pesquisas amostrais, ela não está refletindo muito não a realidade na hora do toma lá da cá, na hora da compra e da venda. O consumo dos Estados Unidos está aumentando e de maneira acelerada, ou pelo menos levemente acelerada, enquanto a questão das expectativas se mostra cada vez menos positiva. Retomando, o Brasil está com um efeito contrário. As expectativas estão cada vez menos negativas, enquanto o consumo vem patinando, mostrando uma deficiência nesse ponto cada vez maior. E na quarta-feira deve ser divulgado pelo CAGED, do Ministério do Trabalho, uma informação importantíssima que deve confirmar ou não a expectativa um tanto quanto negativa que eu estou divulgando para vocês a respeito da atividade econômica do Brasil. Vai ser o dia em que a evolução dos dados do emprego, como eu falei do CAGED, vão ser divulgados. A expectativa é de criação de algo em torno de 182 mil vagas pelos analistas de plantão. Eles já queimaram a língua na projeção de janeiro, que foi menos da metade do que eles previam, e eu acredito que esses 182 mil não vai chegar tanto assim em fevereiro. Eu entendo que se o saldo positivo de emprego no Brasil em fevereiro ultrapassar os 120 mil, nós já vamos estar trabalhando com um resultado pelo menos acima das minhas expectativas. Então, bom, o que eu estou chamando a atenção de novo, gente? Em dezembro para janeiro nós temos um número muito grande de demissões. Foram 431 mil vagas que sumiram do mercado por conta do que se chama de sazonalidade. Nesse período do ano se concentram as dispensas, tanto na indústria, especialmente no comércio e serviços, por conta do final das festas, final de ano. E aí o ano seguinte começa, o ano atual 2023, onde tradicionalmente é um processo gradativo de recontratação, onde essas 430 mil vagas devem ser recuperadas normalmente até abril. Nós tivemos, relembrando, 83.300 em janeiro, falta então em torno de 350 mil, um pouquinho mais, entre março e abril, e acho que não vai alcançar isso. Como eu falei, provavelmente a alta de abril fique em 120 mil vagas ao redor disso, e é insuficiente para recuperar toda essa empregabilidade que acabou sendo dispensada no final do ano passado. O outro dado fundamental que vai explicar o contexto atual da economia brasileira, já que os indicadores do IBGE estão atrasados, vai ser os empréstimos bancários. A última informação que nós tínhamos era de janeiro, uma queda de 0,3%, focado especialmente na redução da captação financeira por parte das empresas, se não me engano, em torno de 3%, e a projeção para esse mês parece que anda numa queda de 0,3% também. Vamos aguardar para ver. Eu acho que essa queda pode ser um pouquinho mais intensa, especialmente para as pessoas jurídicas, porque as expectativas econômicas para o Brasil, pelo menos nesse primeiro trimestre, não estão das melhores, não em função de uma questão inercial do passado recente, mas sim pela quebra de estabilidade de regras que faz com que as empresas fiquem mais hesitantes em contratar e investir, e é isso que está acontecendo no país. E na quinta-feira tem uma previsão aqui na agenda de lançamento da produção industrial mensal aqui do Brasil. Acho que não vai sair por conta dessa mudança metodológica do IBGE. Espero que eles tenham se antecipado, mas a previsão de divulgação dos dados de janeiro parece que ficou para abril mesmo. Mas eu estou constando aqui porque seria a data correta de divulgação da informação, que provavelmente não vai acontecer. E também na quinta-feira vai ter a terceira revisão da divulgação do PIB norte-americano do quarto trimestre. Parece que vai se manter em 2,7%, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, já que a última revisão, que é a terceira, como eu falei, normalmente não tem grande variação. Vai ser uma surpresa se ficar fora desse patamar. E aí nós vamos divulgar aqui no Fora de Curva.
E fechando o Fora de Curva de hoje, não se esqueçam, deixe seu like, inscrevam-se no canal e compartilhe esse vídeo cheio de informação bem objetiva. Mas na sexta-feira, para encerrar o vídeo de hoje, nós vamos ter, pelo IBGE também, a questão da taxa de desocupação no Brasil, que nós chamamos de desemprego. No mês passado, com relação a janeiro, houve uma alta um pouco inesperada pelos analistas de plantão, que nós havíamos previsto aqui no Fora de Curva. De 7,9% em dezembro subiu para 8,4% em janeiro. O normal seria uma alta de no máximo a 8,2%, subiu 8,4%. Isso nos dá um sinalizador de preocupação e, segundo os próprios analistas que estão prevendo essa informação, o desemprego, a desocupação no Brasil referente a fevereiro deve aumentar ainda mais, e para 8,8%, e começa a ficar um indicador bastante preocupante. E se eles estão prevendo um desemprego de 8,8% em fevereiro, é muito, mas muito provável que esse dado seja um pouquinho mais volumoso, diríamos assim, chegue ao redor de 9%, espero que não, sinceramente, mas a dinâmica da economia brasileira mostra isso. Por isso que eu estou contrapondo, pessoal, a ideia de uma expectativa de consumo mais otimista ou menos negativa e deixando novamente uma pulga atrás da orelha. Por que raio será que as expectativas de consumo não estão batendo com a realidade? Isso não é um fenômeno só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos e na União Europeia. Por que isso está acontecendo de maneira tão insistente? Parece que as pessoas estão jogando no lixo um planejamento pessoal mais consequente. Ou será que nós temos problema com a amostra dessas pesquisas? Será que essas pesquisas de opinião elas estão realmente focadas no público certo, tanto em termos de quantidade de pessoas pesquisadas como as características das pessoas? Acho que temos problemas por aí. Provavelmente houve uma mudança de comportamento e de espaço amostral, como falariam os estatísticos, muito grande essa modificação desde os tempos da pandemia, e nós temos a obrigação desses novos tempos de redimensionar essas estatísticas mais de previsão do que vai acontecer nos próximos meses. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. De novo, se gostou do vídeo, não esqueça do like, não esqueça também da inscrição do canal para quem não é inscrito e, é claro, o compartilhamento desse vídeo com as pessoas que você mais gosta, que quer ter informação fresquinha, de qualidade e normalmente correta sobre a economia brasileira e mundial. Gente, muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês. Deixo aqui meus votos de uma excelente semana. Até breve, tchau.